Ó, essa aqui é a situação da nossa área externa. Vejam a mata como tá muito mais aberta agora, tá vendo? Gente, essas árvores ontem parecia que elas iam dobrar de tão forte o vento. Tem um sol saindo ali. Mas olha como ela tá muito mais aberta, do tanto de árvore que caiu mesmo, de planta que caiu. Eles devem passar aqui, o pessoal do condomínio deve passar para resolver. Aqui, ó, o prejuízo que ficou do furacão foi parte da tela que caiu. Então essa tela aqui foi pro beleléu. Junto com ela entrou um monte de sujeira, né? Na piscina, ó, a piscina tá bem suja. Mas assim, é só limpeza. É só limpeza, a gente não teve nenhum prejuízo, né, de fato, na casa. As janelas, em nenhum momento, elas balançaram, a porta também não. Na verdade, foi bem mais tranquilo do que a gente imaginava. O ventilador ele nem se mexia, pra você ter ideia. Pra você ver como não entrou vento nesse recuo, né? Como a gente imaginava mesmo. Agora, as folhas não tem jeito. Aqui, ó, a casa do vizinho, a mesma coisa. Eles deixaram as cadeiras aqui nesse canto. Eles não tiraram nem a... Ah, não dá pra vocês verem. A tela prejudica. Mas eles não tiraram nem a rede da piscina lá do suporte. A tela deles, pelo jeito, não rasgou, não. O lago lá no fundo, ó, tá vendo? Ele encheu bastante, mas em nenhum momento a gente teve risco de alagamento. Isso foi muito bom, isso deu uma segurança boa pra gente. O maior medo foram as árvores, porque as árvores, elas balançavam bastante, mas eu acho que elas protegiam também. E aqui agora é só limpeza, né? Vamos limpar. Olha a situação da tela. Terrível, né? Vai ficar lá pra cima, a gente nem vê. Mas ó, a vizinha lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A vizinha lá do fundo, que não tirou a churrasqueira nem nada, nada caiu, nem as plantas dela da parede caíram. O pessoal aqui é bem mais experiente do que a gente, né? Então, ó, mas muita árvore caída, tá vendo? Muita planta caída, muita árvore caída. E pra nós aqui ficou só o preju ali da... Pra nós não, né? Pra dona da casa. Da tela. Ó, essa aqui é como ficou a área externa aqui da casa. Tem bastante sujeira, né? Bastante mato. Folhas. A árvore que eu tava com medo não caiu. A janela, gente, nem se mexeu. Nem se mexeu. Sim, foi super tranquilo com relação à janela. Aqui o vento arrastou essa árvore. Eita lá, ó. A árvore do vizinho caiu também. Aqui bastante sujeira. Bastante sujeira mesmo, mas assim, só de ventania, tá vendo? O pessoal dos carros, ó, deixaram os carros pra fora mesmo. O vizinho daqui da frente colocou o carro dele na lateral da casa. O que foi muito bom, porque na lateral a gente praticamente não ouviu barulho de vento. A gente só ouviu o vento na frente e nos fundos da casa. Então assim, esse aqui é o resultado do furacão Milton aqui na região que a gente mora, né? Eu falei pra vocês que não é uma região de risco. Então o prejuízo é bem superficial, né? Nem se compara com o que as outras pessoas estão vivendo nesse momento. Telhados, ó, os telhados continuaram intactos. Continuam tudo certo. Ainda tá uma ventania, mas nada se compara com a ventania de ontem. Ontem realmente a situação foi crítica. Bom dia, gente. Estamos aqui no dia pós-furacão. Sobrevivemos e vou contar um pouquinho para vocês como foi essa primeira experiência para nós.
Foi a primeira vez que a gente passou por um furacão. Nós nos mudamos para Flórida há pouco mais de 3 meses. E as notícias sobre esse furacão eram realmente muito alarmantes. Então, foi uma situação bem tensa, para nós, pelo menos. Os nossos vizinhos, como eu mostrei para vocês nos outros vídeos, aparentemente não ligaram. Mas, pra gente foi bem estressante. Mas, foi menos pior do que a gente esperava, tá? Então, ontem, o último contato que eu fiz com vocês foi em live, mais ou menos umas 10h30 da noite. A chuva tinha apertado bastante aqui, a noite estava bem escura e chovendo forte, um pouco de vento, mas nada muito assustador. Logo na sequência liguei pro meu pai, fiquei mais ou menos uns 40 minutos com meu pai no telefone, conversando. A gente ainda estava com luz, com internet, água, tudo certinho. E aí quando eu desliguei com meu pai, mais ou menos umas 11h30 da noite, o sinal de internet foi cortado. Então, a gente ficou sem internet aqui em casa, estamos sem internet ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Nós estamos sem internet, mas não ficamos sem luz e não ficamos sem água, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês em algum outro vídeo, mas nós moramos num condomínio de casas de férias. Então, tem muita gente que mora aqui, né, que é residente do condomínio, que não está aqui por férias, mas tem muitas casas que são casas de férias, que as pessoas geralmente colocam para Airbnb, ou então que elas não moram aqui, moram em outra região da Flórida, ou até em outras regiões do país. E elas têm administradores que cuidam da casa, né? Então, a movimentação que a gente tem visto agora é todo mundo vindo para ver o prejuízo, né? Se teve algum prejuízo. Eu mostrei para vocês aí o que aconteceu na nossa casa. Foi basicamente sujeira, né? De planta, árvore que caiu, tudo. E a tela da piscina que rasgou. Mas ontem acabou a internet. Nós ficamos um pouco tensos, né? Porque você fica sem ter como se comunicar. E fomos dormir, fomos deitar. Dormir não, mas fomos deitar. A neném dormiu o tempo todo, normal, como se nada tivesse acontecendo. Dormiu no horário dela, bonitinha, tudo certinho. Ela nem viu o furacão passar, nem ouviu nada. Como eu falei pra vocês, o quarto dela, que me parecia o cômodo mais seguro da casa, realmente era o cômodo mais seguro da casa, tanto que nós todos dormimos lá. No quarto dela, a gente nem ouvia o barulho dos ventos, pra vocês terem ideia. Então, foi muito tranquilo de dormir lá. Agora, no nosso quarto, realmente estava assustador. Esse primeiro vídeo que eu postei pra vocês aqui, é um vídeo da janela do meu quarto. Eu não tinha como clarear mais a imagem, eu clareei o máximo possível, mas estava realmente muito escuro. E por volta de 2h30 da manhã foi o pior momento, porque foi quando o vento começou a fazer barulho forte, sabe? Como se fosse um monstro. Eu falei pra vocês, o monstro ainda não chegou aqui, eles falam muito disso, né? Isso é um monstro, esse furacão vai ser um monstro, esse furacão vai ser um monstro. Porque realmente na janela, quando ele passa, parece que é um monstro que tá passando lá fora. Então, 2 e pouco foi bem assustador, assim. Eu tinha cochilado um pouco, meu marido alerta, e aí quando foi 2 e pouco, ele tava cochilando e eu acordei assustada. Foi bem difícil, porque dá muito medo da casa cair, da árvore cair na sua casa, de levar tudo. A sensação que dá é que vai levar tudo, tá? Agora, com relação à estrutura da casa, impecável. Não tivemos se eu falar pra vocês que eu tive medo da casa cair, eu tô mentindo. O que dá medo é, parece que as árvores, elas vão descolar do chão e vão cair pra cima de você, entendeu? Parece que as coisas vão voar e vão cair pra cima de você. Então, isso dá um pouco de medo. Eu fiquei com bastante medo da nossa janela, tanto que a gente acabou dormindo no quarto da neném, que é um quarto mais interno da casa. E nas laterais da casa, realmente, o vento era praticamente cortado, assim, não tinha nada. Tanto que os vizinhos ontem, bem no final da noite, lá para 10 e pouco da noite, colocaram os carros na lateral, na grama, na lateral das casas, tá? Então, eles que são muito mais experientes do que a gente, né, sabem o que estão fazendo. E daí, a gente... tem um cara aqui parado. Enfim, eu sei que 2 e pouco da manhã foi muito ruim, deu muito medo. Eu acho que a gente ficou mais ou menos assim... por 1 hora e meia, com ventos muito, muito fortes.
E, e aí depois eu não sei o que aconteceu, porque eu dormi. Eu realmente estava muito exausta, estava muito cansada. Eu dormi, o meu marido ficou alerta. E mais ou menos 6 da manhã ele me acordou falando que já estava tudo bem, que já tinha passado. E, enfim, que a gente já podia voltar pro nosso quarto. E tava tudo certo. Assim, eu não senti... eu não fiquei apavorada, tá? Não fiquei apavorada. Mas na hora que eu vi as árvores quase dobrarem, eu tive medo, entendeu? Só que a sensação que você tem dentro de casa é de que você tá muito seguro. E também a gente não teve nenhum sinal de inundação aqui. Os lagos no nosso condomínio e as quedas, né? Porque tem bastante queda, essa parte da floresta, ela é mais baixa. Então, tudo isso represou a água que estava vindo. O medo mesmo é o barulho que faz, as árvores praticamente dobrando lá do fundo. E a piscina parecia que era uma piscina de onda. A piscina parecia que era uma piscina de onda. Você conseguia ver as ondas, assim, bem fortes na piscina, tá? Mas a piscina também não, como é que fala? Transbordou. Então, assim, dá medo, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito seguro. As nossas janelas não fizeram um barulho, não teve um barulho de janela, nada batendo, nada na janela, tipo, na estrutura da casa, nada. Então, assim, janelas à prova de furacão, aprovadas, porque era como se a gente estivesse dentro de uma caixa. Tava tudo muito bem abafado, o barulho muito bem abafado com relação à janela, sabe? Você não via aquele vento. Na minha casa do Brasil, quando tinha uma ventania muito forte, fazia aquele vento, né? Também no Brasil tinha janela de alumínio, sei por isso. Mas no próprio Canadá, a gente morava em casa de madeira e quando tinha alguma tempestade, alguma coisa, era um barulhão, né? Porque a madeira não abafa tanto. E também, quando tinha terremoto, né, a casa tremia muito mais no Canadá. Aqui a gente não sentiu isso, a gente sabia que o vento lá fora estava forte, o barulho que a gente ouvia era alto, mas era um barulho externo, não era um barulho passando na nossa casa, assim. É difícil de explicar. Não sei se eu tô conseguindo me fazer compreender. Mas assim, as janelas não balançaram, as janelas ficaram super tranquilas. No quarto da lateral não escutamos barulho. O barulho que escutamos foi no quarto dos fundos e aqui na frente da casa. Muita chuva no começo, então foram algumas horas de chuva, mais ou menos umas 4 horas de chuva intensa, bem forte. E depois mais umas 2 ou 3 horas só de ventania, que parecia que ia carregar as árvores todas. No overall, é isso que a gente teve de preju. A gente, assim, né? Tô falando da região aqui que a gente mora. Ficamos só sem internet. Tivemos a sujeira, né? Das árvores, das plantas. Mas, gente, isso é nada perto das pessoas que passaram por tornado. E aí, ontem, quando a gente recebeu o alerta de tornado, que eu até contei pra vocês aqui num vídeo, assim, eu recebi o alerta, mas aqui em casa não passou nada. Era na região, né, no nosso condado. E o condado de Polk County, ele é muito grande. Ele tem muitas cidades dentro dele. Depois a gente viu que a cidade de Sebring, lá embaixo, teve um tornado bem forte. Eu fiquei bem assustada com o resultado dos tornados. Eu não sabia que era dessa forma. Eu não imaginava que o tornado, para quem tá no interior, assim, do estado, ele fosse tão agressivo, sabe? Eu não sabia que era assim. E aí eu vi os vídeos, assim, dos tornados que passaram aqui. Porque, pelo que eu entendi, como é que funciona? O furacão, ele tem o olho do furacão, mas a borda dele também causa muito estrago. E a borda dele, quando começa a passar em cima do continente, é que vai gerando minis tornados. E esse furacão, a grande questão dele é que ele era um furacão com 700 quilômetros de diâmetro. Então, ele pegou o estado da Flórida inteiro, entendeu? Inteiro. E, enfim, é isso. Eu fiquei bem assustada com os tornados, com os resultados, mas graças a Deus a gente tá bem. Graças a Deus a gente tá numa região que não foi, né, como vocês viram, não foi afetada de uma forma grave, mas é isso, gente. Morar na Flórida é isso, vai ser isso todos os anos, a gente sabe. Precisa se preparar, precisa estar atento, precisa seguir o cronograma que eles passam, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles convivem com isso,
todos os anos, então a gente é recém-chegado, a gente tem que aprender com eles. No overall, estamos tranquilo, tá? Só pra falar pra vocês que tá tudo bem e eu vou trazendo novidades nos próximos vídeos. Um beijo.